Tudo bem, galera? Professor Alain, Direito Constitucional, vamos falar da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, uma parte da administração pública a partir do artigo 19 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Posiciona seu material aí no artigo 19. Enquanto você posiciona aí, eu desejo a você muita saúde e paz. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Energia boa para você, hein? Tudo bem? Sim? Beleza? Então vamos lá. Olha só. Artigo 19. Muito bem. Sempre você tem que pegar como parâmetro do 37 ao 41 da Constituição Federal, que fala da administração pública ali no âmbito da Constituição Federal, beleza? Então, a administração pública aqui fala tanto direta e indireta, e aí de estados e municípios, tá? Muito bem. Os princípios, ele segue alguns princípios que a gente vê no artigo 37, uma parte do LIMP. Lá no 37 a gente vê o LIMP. Aqui não tem a eficiência. Inclusive já foi perguntado em prova sobre isso. Qual princípio da administração pública não está na Constituição do Rio Grande do Sul, uma coisa assim. E aí ele tinha colocado esses outros princípios. Não tem eficiência. Na Constituição Estadual não entra o princípio da eficiência. Em compensação, ele acrescenta outros. Olha só. Participação, razoabilidade, economicidade. Cuidado que esse LIMP aqui, ó, esse aqui é eficiência, tá? Cuidado para não confundir esse com economicidade. Beleza? Tá? E aí a ideia é o quê? Promoção, ó que bonito, do bem público, prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos, tá? Também é um pouco diferente da Constituição Federal, tudo bem? Guarda aí o LIMP, mas sem o E de eficiência, tá? Isso é para a Constituição Federal. Lá no 37, tudo bem. Aqui no artigo 19 da Constituição Estadual, não. Além de tudo, você coloca economicidade, razoabilidade e participação. Cuidado com esse participação aqui. O outro, razoabilidade, economicidade, talvez você veja com o professor de administrativo. Beleza? Vou avançar, hein? Cargos e funções criados por lei. Aqui é uma lei normal, uma lei ordinária. O cara pode colocar na prova que é uma lei complementar, tá? Não, lei. Tá? Em número, com atribuições e remunerações certas, são acessíveis aos brasileiros. Beleza? Na Constituição Federal ele fala brasileiros e estrangeiros previstos em lei. Então, isso aqui é importante porque senão o cara confunde. Aí o cara na parte de constitucional ou eventualmente de administrativo, o cara pergunta acerca da Constituição Federal e diz que é só para brasileiros. E aqui na Constituição do Rio Grande do Sul ele coloca brasileiros e estrangeiros. Não, tá? Acessíveis a todos os brasileiros, todos os brasileiros, desde que preencham certos requisitos. Vai ter que preencher certos requisitos, tá? Ele diz que a lei especificará cargos e funções que ao assumirem ou deixá-los devem declarar os seus bens. Às vezes a gente vê muito com político isso, né? Começa a multiplicar o patrimônio, assim, começa a investir bem, né? Começa a ganhar na loteria, começa a receber herança. É interessante essas coisas, né? Então, ali, patrimônio. Tudo bem? E aí diz que isso não é só para quem exerce cargo e função. Pode também funções diretivas e empregos na administração indireta. Preocupação é ele falar que só quem é da administração direta é que deve fazer essa prestação, essa declaração de bens. Tudo bem? Não só. Muito bem. Os serviços devem estar próximos dos seus beneficiários. Essa é a ideia. Não adianta você ter um benefício, né, um serviço, e a pessoa não consegue chegar nesse serviço.
tá? Não consegue ser atendido por esse serviço. Esse serviço não consegue ser prestado. Aí nós temos um problema aí, tá? Isso não tem na Constituição Federal essa ideia. Isso aqui é interessante, ó. Contratação por prazo determinado. Aí no 37 a gente tem. Mas aí, ó, necessidade temporária de excepcional interesse público. Exemplo que é dado lá também, quando a gente vê esse dispositivo. Você tem lá uma epidemia. Então você contrata temporariamente, só para debelar aquela epidemia. Então há um excepcional interesse público, então eu contrato temporariamente. A regra é o cara ser contratado por serviço público definitivamente, não é ser temporário, tudo bem? Aqui, ó, para portador de deficiência, eu vou ter um percentual. Beleza? Portador de deficiência é um percentual. Aqui é uma lei ordinária, tá? Aqui é uma lei ordinária. Cuidado. Publicidade. Aqui tem a ver com o princípio da impessoalidade. Ué, mas está falando da publicidade? É o princípio da publicidade e da impessoalidade. A publicidade deve ter um caráter educativo, informativo, e não deve ter um interesse pessoal. Vai um monte de outdoor, um monte de propaganda com a foto do prefeito, ou do governador no caso, tá? Seja um ou o outro, tá certo? A ideia não é essa, ó, não podendo constar símbolos, nomes, slogans, imagens que caracterizem promoção pessoal. Beleza? Muito bem. Mesmo que não custeadas pela administração. Se a propaganda é para a administração, tá? Tem que ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Vai fazer uma campanha de vacinação, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Ação política administrativa é acompanhada e avaliada através de conselhos populares. Tá? Isso também não tem uma regra na Constituição Federal, isso é uma coisa própria de vocês. Fica atento aí, ó. Fica atento aí que é uma coisa para vocês. Tá? Cargo e emprego público ou de empregados, regra, concurso público. Provas ou provas e títulos. Provas ou provas e títulos. O cara vai dizer que é só provas. Provas ou provas e títulos. Tá? Também para administração indireta e subsidiária. Beleza? Tá. Sempre vai ter que passar por isso? Não. Se for em comissão. Cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Cuidado. Pergunta de prova aí acerca da Constituição Federal dizendo assim, que você só entra para a administração pública se houver aprovação em concurso. Não. Tá? Ó, aí, isso aqui também são regras que você não tem na Constituição Federal, como que vai ser realizado esse concurso público. Prova é de caráter eliminatório. Beleza? Conhecimentos específicos para o exercício do cargo. Para o exercício do cargo. Tá? Os pontos. Isso aqui é interessante. Pode ser provas ou provas e títulos. Mas você não pode dar muito mais valor à titulação do que à prova. Os pontos dos títulos não podem ser mais de 20% do concurso. Você só pode adotar no máximo 25% aí. Beleza? No máximo 25%. Não observou, nulidade do ato e punição da autoridade.
Muito bem. Cargo em comissão cuida das diretrizes políticas, execução administrativa e assessoramento. Tá? Ó. Aqui é uma proibição. Cuidado que é um pouco diferente, talvez você tenha estudado em administrativo. Estudou lá em administrativo a súmula vinculante 13. Depois dá uma olhada nisso. Aqui proíbe parentes até 2º grau. Lá na súmula vinculante fala em 3º grau. Tá? Cônjuges ou companheiros, legal isso aqui, ó, companheiros, então não precisa estar casado, e parentes consanguíneos ou afins, parente por afinidade, aquele parente que virou parente com o casamento. Beleza? E aqui, gente, fala, não vou ficar lendo isso aqui, gente, aqui aquelas autoridades, parentes da onde? Então pode ser no executivo, pode ser no judiciário, pode ser em administração indireta, tá certo? Cuidado aqui, ó. Tá? Então, cuidado aqui. No legislativo e tal. É da administração indireta. Autarquias, economia mista, empresa pública e fundações. Então, esses são os órgãos da administração indireta. Autarquias, economia mista, empresa pública e fundação. As regras de economia mista são aplicadas também para empresa pública. Beleza? E as fundações são equiparadas a autarquias. Na hora da prova, eles podem trocar isso. Então, empresa pública e sociedade de economia mista, fundações e autarquias. Ele pode fazer uma inversão disto. Fica atento com esses 2 parágrafos. Bacana? Tranquilo isso? Beleza? Então tá. Aqui eu preciso de lei específica. Uma lei específica é uma lei que vai tratar só desse assunto. Uma lei às vezes pode tratar de mais de um assunto. Uma lei específica só trata desse assunto. Tá? Olha aqui o quórum. Opa, perdão. Precisa da aprovação da maioria absoluta da Assembleia. Maioria absoluta é a maioria do total. Maioria absoluta é a maioria do total. Tá? Maioria absoluta é a maioria do total. Beleza? Então, tá querendo criar algo na administração indireta. Então, eu quero fundir 2 empresas, eu quero incorporar, eu quero criar uma nova... um outro órgão da administração indireta, maioria absoluta. E é uma lei que só trata disso. Beleza? Alienação de economia mista. Alienação é venda, tá? É a venda do controle acionário de economia mista. Muito bem. Criação de subsidiárias de autarquia, de empresa pública, de economia mista, precisa de autorização legislativa. Para criar uma subsidiária da empresa, precisa de autorização. Tá? Aqui, ó. Sociedade Economia Mista do Banrisul, né? E da empresa de saneamento, tá? Alienação ou transferência, tá? Precisa de consulta popular, precisa de um plebiscito. Então não pode privatizar a companhia de saneamento, a troca do controle acionário do Banrisul, sem que um plebiscito autorize. Plebiscito, às vezes o cara coloca referendo. Ou ele vai dizer que precisa simplesmente da aprovação da Assembleia Legislativa. Cuidado, aqui é consulta popular. Tudo bem? Tá? Ó, maioria de votos da Assembleia
para eleger a maioria dos administradores da companhia, tá? O poder de gestão tem que ficar com o Estado. Cuidado. Certo? Poder de gestão tem que ficar com o Estado. Valeu? Alienação da Companhia de Energia Elétrica e de Gás. Tá? Beleza? Mineração e gás. Também plebiscito. Também plebiscito. Mesma coisa. Vários órgãos aí, só através de plebiscito. Não pode permitir que só a população faça. Aqui no Paraná eles tentaram, companhia, não sei, acho que de luz talvez. Aqui acho que não tem essa regra. Aqui não tem essa regra, então fica atento. Muito bem. Ó, controle acionário. E gestão. No mínimo, 51% do capital votante e 51% do capital social. Beleza? Tá? Então, 51% tem que ficar com o Estado do Rio Grande do Sul. Não pode delegar. A pessoa jurídica. Beleza? Muito bem. Todas as pessoas, ó, têm direito, independentemente de qualquer pagamento ou informação que consta a seu respeito, a qualquer título de entidade governamental de caráter público. Para você ter acesso a essa informação vai ter que pagar uma taxa. Não. Você tem acesso a toda a informação. Mas essa informação, sei lá, é sigilosa. Não. Tá? A qualquer título. Beleza? Cuidado aí. E os bancos de dados não devem ter convicção política, filosófica ou religiosa. Ele é, sei lá, muçulmano. Ele é evangélico, ele é católico. Não. Ou ele tem uma linha política A ou B. Tá certo? Isso não deve fazer parte de banco de dados. Porque por causa da filosofia política, da convicção política dele, nós vamos dar um gelo nesse cara. Não é possível isso. Tudo bem? Muito bem. Retificação de informações. Lembra um pouco o 5º 33 e o 5º habeas data 72, 71. 5º 71 ou 5º 72, que é o habeas data. Tá certo? Acho que é 5º 72. Beleza? Tá? Pode ser administrativamente em processo sigiloso ou não. O cara vai dizer que tem que ser só processo sigiloso. Sigiloso ou não. Muito bem. Tem que ser publicado no Diário Oficial. Conclusões de sindicâncias e auditorias. Tá? Muito bem. E aqui diz que tem que ser feito uma publicação mensal. Tá? Aí dá uma olhada aí com as despesas, folha de pagamento e tudo mais para você fiscalizar. Contratos. Tá?
Ó, aqui interessante. Porque aqui fala mensalmente, aqui fala anualmente e aqui, ó, dos meses de fevereiro e agosto. Tá? Outra coisa é ele misturar um inciso com o outro. Tudo bem? Tá? Então, o cara pega uma coisa que tem que ser anualmente e ele coloca lá mensalmente. Ou, quando fala que os contratos firmados têm que ser publicados, aí ele fala que tem que ser num determinado prazo. Então, ele mistura esses incisos aqui, ó. Fica atento. Beleza? Muito bem. Deixa eu marcar aqui. Empresas sob controle do Estado e fundações, tá? No mínimo, um representante dos empregados eleito. Então, os empregados devem fazer parte da direção. Os empregados vão fazer parte da direção. Pelo menos um. Pelo menos um. Esse cara é indicado, o cara pode falar que é indicado pelo sindicato e tal. Não, é eleito. Eleito. Tá? Marca isso. Estabilidade. Esse cara aqui vai ter estabilidade do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. É parecido com um dirigente sindical, né? Artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal, tá? Do registro, o cara vai falar na prova que é da posse, o cara vai falar que é da eleição, não, registrou. Até um ano após, pergunta trocando esse um ano, falando que é mais de um ano, tá? Um ano, isso, ali, um ano após. E também você vai ter um delegado sindical. Também um delegado sindical. Servidores da administração direta e indireta. Se exercerem cargo eletivo público, não pode ser demitido do registro até um ano após o término do mandato. Beleza? Vai ter que recolher as obrigações. O órgão público vai recolher as obrigações. Muito bem. Os sindicatos vão participar das decisões. Descontar dos associados e eleger delegado sindical. Tem mais uma? É, só mais uma. Estamos fechando aqui. Então, os representantes das entidades, tá? Com dispensa de suas atividades funcionais, tá? Sem qualquer prejuízo, exceto promoção por merecimento. Então, ele, como é dirigente sindical, ele não vai estar atuando no dia a dia, beleza? Ele só não vai ter promoção por merecimento. Aí, razoável ou não? Porque promoção por merecimento só para quem merece, para quem está exercendo atividade. Se ele não está exercendo atividade, ele não merece ser promovido. Tudo bem? Então, ele fica fora da atividade. Ó, servidores públicos vão ter estabilidade do registro até um ano após o término do mandato sindical, salvo se tiver uma demissão precedida de processo administrativo, seja disciplinar ou judicial. Tá? Então, por ele ser detentor de estabilidade, tem que ter um processo administrativo para que ele venha a perder a estabilidade. Tá? Muito bem. Não pode
nem administração direta nem indireta, tá? Ato de discriminação sindical, bem como influenciar. Sabe aquela história do Getúlio Vargas de ter um sindicato pelego? Então influencia nos sindicatos e os sindicatos ficam na mão do governo. Então o Estado não pode fazer isso. Beleza? Em alguns estados não é bem assim, né? O órgão estadual encarregado da formulação de política salarial contará com a participação paritária de representantes servidores. Tá? Então, na hora de fazer a política pública, a política de remuneração, você vai ter uma participação paritária. Antes a gente falou que ia ter um representante, aqui é paritário. Toma cuidado com isso. Valeu? Fechamos aqui. Ótimos estudos para você e beija muito.